Pai, boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A piedade, item 17. Ele traz a piedade que lá no final ele diz que ela é a precursora da caridade. Muitas vezes eu já saí aqui desse trabalho com o Evangelho refletindo uma pergunta que foi feita ao Divaldo Franco dezenas de anos atrás. Perguntaram ao Divaldo e se que ele estava falando não era algo que acabava mais trabalhando o egoísmo, o individualismo das pessoas, porque se você prestar bem atenção na fala do Divaldo, ela é uma fala que muitas vezes ele está tratando do autocuidado, da alegria de viver, né, da pessoa tomar aquele cuidado. E aí a pessoa escuta só aquela parte e começa a achar que ele está fomentando o egoísmo. E, inclusive, nos últimos anos a gente tem trabalhado o segundo mandamento, né, que diz: amar ao próximo como a si mesmo. Mas como você vai amar se você não se ama? Então, é uma linha tênue que às vezes a gente que está falando e está refletindo aqui fica pensando, né? Se a pessoa escutar só aquele evangelho, ela pensa assim: olha, será que aquilo ali não é individualismo? A gente, inclusive, no evangelho da semana passada nesse centro, a gente começou com uma fala assim, né? Porque tinha uma prece que a pessoa dizia que viver era viver pelos outros. E a gente fez todo um comentário em cima disso, né? Porque existe uma doença emocional chamada codependência, uma doença muito grande. Então, a gente tem sempre tentado buscar se entender no meio e trabalhar o equilíbrio. O equilíbrio. Nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. É estar aqui precisando de comer, mas não ser escravo da comida. Precisa ter afeto ao filho, ao pai, ao marido, ao amigo, mas não pode ser escravo daquele relacionamento. Tem que interagir naquele relacionamento. E na hora que aquele relacionamento, por algum motivo, tiver de se distanciar, tem o desapego. Tá vendo? É tênue, porque a vida vai tendo essa dualidade constantemente. É saúde, doença, né? Você está aqui jovem, aí você envelhece. Então começam os problemas que vão nos ensinando a aparecer. Então a primeira discussão aqui é essa, né? Como é que nós trabalhamos conosco no nosso dia a dia, de modo a cuidarmos de nós, que é o primeiro ponto. Na hora que eu cuido de mim e de tudo que Deus me confia, eu já começo ajudando muito no meio. Como? O filho que procura ser um bom filho, ele já começa a não dar tanto trabalho aos pais, aos irmãos, aos avós. Começa por aí. Porque o pai, cada um tem suas responsabilidades. Se você não tiver essa parte de você se cuidar, como é que você vai fazer? Você acabar, a gente falou no evangelho passado, a gente voltou no tempo, acabar sendo Lázaro deitado na porta do irmão, porque não cuidou do que era para você cuidar. Então quer dizer, tem que ter a piedade e a autopiedade, tem que ter a caridade e a autocaridade. Você tem que gastar um tempo cuidando de você. Esse é um ponto. Não quer dizer que com isso, você enxergando o meio, você não vai acabar interagindo, e até para interagir com o meio, tendo que exercitar a piedade de um lado e a caridade do outro. O evangelho passado é interessante que a gente falava do mal rico. O problema não era ser rico. O mundo problemático não vai estar de você ter que dar a sua vida pelo outro. Vamos lembrar aqui um trecho
na época da hiperinflação, que perguntaram ao Chico Xavier sobre a crise, perguntaram na televisão: Chico, e essa crise, que os jornais só falavam de crise, inflação? Ele disse: que crise, meu filho? Nossas mesas são tão fartas, se a gente souber dividir o pão, entenda, não é dar o seu pão para o outro comer, entende? É dividir do seu pão, que a gente não faz. Então, se você começa a observar esse contexto, aí entra outra palavra, que é a solidariedade. Você ser solidário, a reciprocidade, você ser grato. Isso é tudo interagir no meio. Porque quem recebe sente gratidão e depois quer dar. Perguntaram ao Chico, para ele pedir para o Emmanuel falar para ele como era essa questão de alguém que tinha sido muito ruim numa encarnação. Essa questão de escolher um karma, já que há uma programação espiritual. Se chegava lá no plano espiritual e o pessoal ficava passando na cara: ah, você fez isso, e é assim que a gente pensa. Ele disse: não, meu filho, eles tratam a gente tão bem, que a gente fica olhando tanta bondade, tanta solidariedade, tanta amizade, tanto carinho, que a gente vê que de se enxergar e entender que não é digno de tanta coisa, porque você vê o quanto de imperfeições tem dentro de você, que fizeram você ser o que você foi na encarnação que você veio. Ele diz: você acaba se sentindo constrangido a querer reencarnar e reparar. Você quer. Está vendo? Quando você começa a se cuidar num ambiente em que só Deus julga e que os outros vão dando do que eles podem, não é entregar, deixar de ser responsável por si para ser responsável pelo outro, mas dando do que pode partilhar. Aquele outro desenvolve naturalmente um senso de reciprocidade, ele quer retribuir. Isso é viver em sinergia com o meio. A gente recebe e começa a se sentir constrangido até de receber. Quando a gente começa a receber algo demais, a gente fica tão constrangido, a gente pensa: o que essa pessoa quer? A gente tem até medo de receber. Para você ver como é tão forte o senso natural nosso de retribuir. Até mesmo quando uma pessoa só quer ser chama o filão, né? Aquele que vive na aba do chapéu. Quando uma pessoa dá demais, que ele vê que ele não precisa ficar arranjando artimanhas para enganar a pessoa, ele acaba se sentindo algum senso de reciprocidade por aquela pessoa. Já vi muito gente que o pessoal diz assim: rapaz, esse homem é muito besta, só vive dando as coisas dos outros, não sei o quê. Aí o pessoal: ei, você, já vi muito assim: rapaz, todo canto aqui o pessoal respeita aquele senhor ali. Não sabe se ele fez para receber ou não, mas há um senso grande de reciprocidade. Mas como é que ele ia partilhar se ele não tivesse? Eu só posso dar do que eu tenho. Eu não posso ter uma confusão de visões. Não, eu não vou ter, e depois eu vou ser um herói lindo, um chapéu verde, uma folhinha no chapéu, um arco nas costas. Eu vou roubar dos ricos para dar para os pobres. Robin Hood. Você é um herói. Não, você é um ladrão. Como isso? Era para você ir lutando e conseguindo o que você pode. E ao se deparar com situações de pessoas que de fato precisavam de ajuda e você podia ajudar, você ajudar, e não você não se ajudar e depois dizer que vai criticar o outro que conseguiu e roubar dele para dar. Como isso? Que portas que você está abrindo?
Que sementes que você está plantando? Então Robin Hood não é um herói, ele é um bandido. É um ponto. E é interessante quando fala bandido. Hoje eu estava escutando, fui assistir um culto lá na Igreja Batista Central, muito interessante. Aí o Armando Bispo estava falando isso, né? Que hoje, amanhecer, eles têm um trabalho muito forte lá com os presídios, toda tarde. Ainda não foi porque de tarde eu venho para cá. No domingo eles vão visitar os presídios. E ontem teve uma rebelião que alguns presos quiseram fugir. No primeiro momento saiu uma notícia dizendo que haviam muitos presos fugidos. E depois se percebeu que a fuga foi contida pela polícia penitenciária. Mas ele dizendo que o tanto de grupos que ele participava, de gente dizendo, olha os bandidos, e aproveitando para falar de situação de prefeito, de governador, não sei de quê. Ele dizendo, olha, Jesus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. É pesado, né? É verdade. Ele veio pelo pecador e não pelo justo. O justo não precisa. Aí entra a piedade. O bandido vai ser punido? Tudo bem. Mas eu preciso ficar com ódio dele? Não. Eu preciso querer que ele seja destruído? Não. Eu preciso querer que ele se transforme. Eu preciso orar para que ele seja uma pessoa que, estando naquela situação, ele pense e use o livre-arbítrio para escolher ser melhor. Novamente, os preconceitos, né? Eu não posso ir por esse caminho. A piedade vai estar aí. Errou. Como é que ele disse com a mulher que ia ser apedrejada? Vá e não erre mais. Mas quando a gente tem um ódio pelo pecador, que a gente entende que não tem jeito, vai contra todas as leis da natureza e do universo. Porque no universo nada se cria, tudo se transforma. Então esse cara, do mesmo jeito que você planta um coqueiro, aquele coco vai virar um pé de coco. A bananeira vai virar um pé de banana, uma banana. De pequenos pontinhos de dentro dela. Haverá transformação. Quando? Eu não sei. Mas se eu odeio o pecador, com todas as energias da minha vida, condeno ele ao fogo eterno, não haverá transformação. Então, eu teria que usar, para mim, um filtro constante de atenção para que eu, ao ver o bandido, eu aprenda a olhar para ele como uma pessoa, igual a mim, que já errei e erro, mas que em compreendendo a natureza exata do meu erro e das minhas limitações, eu mudei. Então ele, como eu, pode mudar. A partir desse momento, eu olho para o drogadicto, para a drogadicta e digo, qual é a diferença minha para essa pessoa que está ali sem dente dentro da Cracolândia? É que aquela pessoa entrou naquilo e deu continuidade. E a diferença dela para mim é que eu parei. Qual é a diferença para um alcoólatra que está numa engorda? A diferença é só essa, ele é uma pessoa igual a mim, que foge pela bebida, que deu continuidade. Se eu continuar, eu vou para lá. E não tem essa, eu nunca bebi, porque eu conheço gente que começou a beber com 60 e rapidamente foi da bebida para a droga, e da droga tá louco, correndo gritando pelas ruas por aí. Mas tem gente que com 50, não, isso não é meu não. É um caba perfeito, é Deus. É Deus. Nunca diga desta água, não beberei, meu filho.
quanto à vida, tanto à esperança, quanto à possibilidade de tudo acontecer. Então, a noção de piedade, ela tem que estar toda hora, só vai acontecer se a gente estiver passando o filtro direto. Uma das formas de nós nos cuidarmos e que vai gerar em nós piedade é isso: trabalharmos os nossos preconceitos, usarmos preconcepções, quer dizer, uma concepção de entender basicamente o que são as coisas, mas não fechar a ideia, nem se autocondenar, dizer eu já sei, eu nunca bebi, nunca beberei. Não sei. Não sei. Renato, mas eu já tenho tantos anos, eu vivi isso, eu não fiz, mas eu não sei. Você está fazendo esse desafio para Deus. Você está dizendo assim: Deus, você pode me testar do jeito que você quiser, que eu sou macho, ó. E você é mesmo. Será? Às vezes você fica fazendo assim: me desafia, né, pai? Manda para mim para você ver. Que o cara diz para os outros, né? Bate bebida na minha cara que eu não quero. Não sei. Não sei. Então, é muito interessante a gente entender as nossas limitações. Porque quando a gente olha e entende no nosso filtro as nossas próprias limitações, a gente começa a compreender as limitações dos outros e ter piedade como uma coisa real, não perseguível. Acontece. Não, rapaz, é o seguinte, que o cara errou, mas eu não sei, se eu na mesma situação eu não faria do mesmo jeito. Isso absolve ele? Não. Vai impedir ele de ser preso? Não. Vai impedir ele de cumprir a pena? Não. Não vai impedir nada disso. Ele tem que se submeter, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Errou? Pague. Não é isso? Pague. Mas a gente vê que há, na verdade, um ódio ao pecador. Só que, como o Armando falou de fato, Jesus odiava o pecado e amava o pecador. E nós, por vezes, quando são coisas que a gente acha que ninguém vai ver, a gente acaba amando o pecado, porque a gente faz um monte de coisa que a gente sabe que é errado, contra os outros, contra o Estado, contra nós, contra Deus. A gente faz, mas ninguém está vendo. A gente sabe que é errado, ou não é crime, sabe que está errado, mas a gente continua fazendo. Até Paulo disse isso: eu recebo toda a orientação, mas eu me inclino para o que é errado. Então quer dizer, na prática, muitas vezes nós acabamos amando, idolatrando o pecado e odiando o pecador. Quando a lógica era: se esse é um homem, essa é uma mulher como eu, e tem limitações e dificuldades, essa pessoa, por natureza, seja agora ou daqui a muitos anos ou muitas encarnações, essa pessoa vai ser um anjo que nem eu vou ser, que eu também ainda não sou. Assim eu vou aprendendo, ao ver as minhas próprias limitações, me relacionar comigo e me amar como eu sou. Não dizendo que eu estou perfeito, que me amar é ficar vendo onde estão as minhas imperfeições e ficar trabalhando nelas. Amar assim como está. Consequentemente, se cuidar. E aí vai enxergar o que tem de limite em si nos outros. Vai começar a ter piedade. Por quê? Porque teve primeiro identidade, se identificou com o outro. Aí vai começar, por se amar, sendo limitado, vai amar ao pecador. E vai começar a negar ou se afastar do pecado.
Mas o comum, o senso comum não. É a gente ama o pecado porque faz muita coisa errada quando ninguém está vendo ou acha que não vai dar em nada, e odeia qualquer um que peque, porque, como quem diz, foi o otário, ele caiu. Então, aí aquele censo que aconteceu, a gente falou outro dia do pessoal do filme Carandiru, né? Mataram mais de 100 pessoas lá dentro. A polícia entrou e faca na caveira, né? O símbolo não é esse? Então a gente começou a desenvolver um senso de ódio ao pecador. Mas quando a gente tem ódio ao pecador, de novo, a gente começa a se colocar num patamar como se não existisse pecado dentro de nós, ou erro, mas tem. Mas tem. Aí é onde como o lema da Segunda Guerra Mundial, né? A hora que a cobra vai fumar, meu. É difícil olhar a natureza das próprias limitações. Por exemplo, fugir da vida. Quanta gente está esculhambando quem está usando droga e está usando álcool. Pode ver. O cara que diz assim, eu bebo, mas não uso droga não. Ora, mas esse álcool não é droga? E a finalidade não é a mesma? Quem já viu gente que está perdido na negócio, eu bebo, mas não uso droga não. E usa, um monte usa escondido. Conheço muitos que usam bebida alcoólica recorrentemente e que da bebida sempre eles recorrem às drogas ilícitas, mas é sempre escondido. Aí diz assim, eu só bebo. Todo mundo sabe que não é. Entende? Mas aí ele faz escondido. Pessoa que está fugindo pelo álcool, pelas drogas, pelas relações sexuais distorcidas, pela comida. Eu lembro uma vez, escutando uma partilha em Comedores Compulsivos Anônimos, muito interessante. Uma senhora, ela dizendo da história dela, morava no Rio, casada com uma pessoa muito influente. Essa pessoa era muito mulherengo e muito alcoólatra. E ela dizendo que só criticava esse lado nele. E ele sabia que ela gostava de doce. Então, tem aquela música, né? Da beleza da rosa, né? Aquele outro que de manhã chegava com as flores, né? De manhã passava a noite farreando, de noite chegava com as flores. Ela disse que ele passava o tempo farreando, quando chegava vinha com algum doce. Um pudim, sabe, uma coisa que ela sabia. Aí ela começou a ver, ela foi superando em peso, juntava a ansiedade com as críticas, com tudo, e ela transferia a raiva dela, ela fugia de ver aquilo e tentar resolver pela comida. E ela disse que quando conheceu Comedores Compulsivos Anônimos, foi um grande momento na vida dela, porque para ela, que já era casada, já tinha 3 filhos, até então só quem não prestava era ele, porque ele era alcoólatra, independente de amor e sexo, na ativa, não queria recuperação. Aí ela entendeu que ela também fugia, apesar de não gostar de bebida até aquele momento, ela fugia pela comida. E aquilo, do mesmo jeito que tirou a vida do marido dela, que ele morreu de cirrose, estava para tirar a vida dela. Por quê? Porque ela desenvolveu diabetes, hipertensão e tudo mais. Ela extravasou de peso. E não, do mesmo jeito que ele não conseguia parar de beber, ela não conseguia parar de comer. Todas 2 era a mesma doença, por isso que tem alcoólicos anônimos e comedores compulsivos anônimos. Todas doenças incuráveis. Como é que você prova que o alcoolismo é incurável? Porque na hora que o cara volta, ele, com pouco tempo ele está do mesmo jeito que ele, do dia que ele parou, pode ter parado 20 anos.
E comida, você faz uma dieta de um mês, um ano, se você voltar a comer, volta tudo de uma vez. E você sabe que na hora que começa e vai buscar os ambientes que tem a sua droga preferida, no caso aí a droga vai ser a comida usada de forma distorcida, você não tem limite. Um comedor compulsivo, ele não pode ir para um rodízio. Ele não sabe deixar aqueles pedaços de borda. Ele não sabe. Ele quer comer tudo. Quando ele começa a ver os depoimentos, não, eu não gosto de desperdício de comida. Quando vê, ele fica esperando, comendo resto de prato. Do mesmo jeito que o drogadicto está procurando ponta de cigarro. Sabe nem quem foi por tua boca? Faz. Mas ele não faz para ninguém ver. Assalta a geladeira de noite. Qual a diferença? O dependente de amor e sexo, esses casos agora, que estão muito sendo revelados aí, que também tem o dependente de amor e sexo anônimo. A marca maior de um dependente de amor e sexo é fazer as coisas escondido. Quem é o jovem, ou às vezes uma meia-idade, fora e ele no quarto dele, no banheiro, com o celular dele na mão? Como é? Que horas é? Como é que ele faz isso? Entende? O evangelho sobre piedade só dá certo, na minha compreensão, se eu começar a botar um espelho na minha frente. Que aí eu vejo um espelho de verdade, quem realmente eu sou, para que eu possa olhar para quem o Rogério é, e quem outro que já está preso é. Que aí eu vou dizer, poxa, se eu seguisse por esse caminho, como é que eu faria? No livro que fala sobre as passagens de Jesus que não estão na Bíblia, né? É o livro do irmão X, Boa Nova. Uma hora, eles começam a discutir porque que eles querem que Jesus seja amado por todo mundo. Aí Pedro pergunta a ele, olha mestre, nós brigamos para defender o Senhor. Ele diz, Pedro, quem foi que te disse que eu vim para ser amado por todo mundo, Pedro? Eu não vim para isso não. Eu não tenho a pretensão de ser amado por todo mundo, Pedro. Eu vim para plantar e desenvolver o reino de Deus no coração de cada pessoa. O negócio não sou eu, o negócio é o reino de Deus, cara. Então eu falo, o pessoal gostando ou não, eu vou lá na Galileia, onde o santo de casa não obra milagre, eu vou lá, porque o meu papel é fazer isso. Mas mestres estão falando do Senhor, ó, piedade, deixa, não vou me preocupar com quem não quer comprar, eu vou vender para quem quer comprar. Quem abrir o coração, eu entro. Eu estou ali para dizer, se você abrir o coração, eu entro. Eu sou como a água. Como é a água? Você está aqui, ó, tudo isolante, né? Se abrir qualquer coisinha, ela entra. Eu sou isso, Deus é isso. Eu sou água. Eu sou fonte da vida. Eu sou água viva. Eu estou ali, ó, sabe? Você bota isso aqui, um cimento bonito como um todo. Eu começo a ficar em cima e empoçar. Quando você vê, eu estou entrando e pingando. E quando você vê, eu derrubo essa casa todinha. Como é que pode uma goteira não cuidada derruba uma casa ou não derruba? Ora, ela vai fragilizando a estrutura todinha. Quando você vê, desaba. Ele disse, eu sou essa água. Se você se abrir, eu entro. Então Jesus diz, eu estou aqui só para isso. Eu estou ali, ó, só para dizer que eu estou no ponto, sabe? Eu sou a água que fala. Estou ali. Se abra. Isso eu acho interessante. Nas igrejas evangélicas, todo dia tem
Termina, eles perguntam: quem é que, não sei o que, é isso, quem é que reconhece Deus, ou Jesus, como seu Senhor e Salvador? Levante a mão. Que é para dizer para frente de todo mundo que você tem o coração aberto para aquilo. Você quer abrir a porta? Eu estou ali. Estão percebendo? Ó? A mão esquerda não sabe o que dá a mão direita. Ó. É o Jesus que está ali não para ser amado. É o Jesus que está ali para dizer que o reino de Deus existe, que ele é essa água que está na tua porta, e se você deixar entrar, ele entra. Para quem não estava se lembrando, ele vem e diz: ó, eu estou aqui, hein? Mas mesmo que eu não diga, cara, a vida é tão bem feita, que é como a goteira. Uma hora eu imposto e uma hora eu entro. E como é que a goteira faz? Ela vai agredindo, ó, a estrutura. Mas bota na minha vida, Renato, os espíritos dizem que a dor é necessária. O sofrimento é opcional. Se você vê a gotinha cair, já sabe, tem que ajeitar o telhado. É a dor, vai ajeitar. E se você deixar lá, quando você vê a casa, cai. Aí é o sofrimento. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. A dor e o problema surgiu para me mostrar, para me alertar, é como uma febre. A febre não é a doença, geralmente, né? Ela dá sinal de outra enfermidade. Então ele está dizendo: todo mundo tem problema. Todo problema é uma oportunidade de se ajeitar. O cara que ele está lá, bandido, uma hora ele cai e hora ele vai preso. Cada situação dessa ele vai sendo obrigado a fazer o que ele não quer. E todo dia Deus está ali como aquela água na porta dele. Ei, vai sofrer mais ou vai se libertar? Vai querer continuar sendo o dono da vida ou vai entender que quem manda na vida é Deus? Não adianta. Anteontem eu vi um vídeo triste, né? Exatamente dessas brigas de facções. O cara entrou num restaurante lá em São Paulo, foi lá e atirou no outro. O outro era muito forte, ele foi atirando. O cara ainda saiu correndo atrás do cara que atirou, pegou o extintor e jogou. Mas quando ele jogou o extintor, na volta ele caiu morto. Meu filho, não tem peito duro para bala e nem tem homem forte para a vida. Quem manda na vida é Deus. Você pode até correr, mas você vai cair. Não adianta nadar contra a corrente para exercitar, você não vai vencer a corrente. Por isso que é interessante, né? Qual o mecanismo que Deus, um dos mecanismos que Deus tem para mostrar o amor dele ao pecador? Para rimar, a dor. Qualquer um. O neurótico, problema com emoções, começa a dizer, tudo para ele fede, só presta o jeito dele, não é assim? Quando você vai ver, a vida dele está insuportável, ele está isolado, depressão, às vezes suicídio. Ele não se abre para entender que ele não é Deus, que a vida não é como ele quer, a vida é como Deus quer. Deus te dá uma margem para usar o seu livre-arbítrio, mas tem coisas que são inexpugnáveis, intransponíveis, não dá para passar. Dor, velhice, doença e morte, não dá para passar. Então, estão compreendendo que para chegar à piedade, ele diz que a piedade é anterior à caridade, a gente tem que ter primeiro uma compreensão exata sobre a natureza de quem nós somos. Somos perfeitos ou imperfeitos? Imperfeitos. Tem dois tipos de imperfeitos que talvez sirvam para nós. É o imperfeito que diz assim, eu sou assim e vou continuar.
Entre ser feliz e ter razão, ele quer ter razão, porque ele é Deus, entende? E existe um imperfeito que diz assim: eu sou imperfeito, a cada dia eu estou vendo mais e mais a natureza exata das minhas imperfeições, e eu quero ajeitar goteira por goteira. Do jeito que Deus me ajudar, eu vou fazer. Ou ajeito tudo de uma vez, ou se o dinheiro for pouco, eu fecho uma, vou fechando a maior e vou pelejando. Existem esses dois tipos. É a mesma coisa, existem dois tipos de alcoólatra: o alcoólatra na ativa e o alcoólatra em recuperação. O que está em Alcoólicos Anônimos, ele está em recuperação. Por isso que ele diz: eu sou um alcoólatra, mas tem 40 anos que não bebo. E quando ele diz eu sou um alcoólatra, ele diz que não está curado, porque ele sabe se a distância dele da desgraça é um braço. Ele diz: eu não vou, eu não posso. Um dependente de amor e sexo, já pensou? Hoje saiu uma notícia de um avô pedófilo com a neta. É a mesma coisa, você tem que odiar a pedofilia e não o avô, porque é doença. De novo, ser doença vai impedir dele ser pagado? Não, ele vai pagar. Mas para Deus o que importa é se ele vai compreender e vai entrar em tratamento. Então, por exemplo, se ele já pensou, ele é um dependente de sexo desse nível, nesse padrão, primeira coisa, ele vai ter que levar muito tempo distante de situações em que ele se põe em risco. Ele vai ter que ver o limite. Quando o cara é dependente de sexo numa situação dessa, que ele está na ativa, o que é que ele faz? Ele procura colocar a pessoa numa situação em que ele vai ficar sem ninguém ver. Quando ele está em recuperação, ele diz: eu tenho este problema. Então, ei meu filho, leve minha filha para sua casa. O que é que ele diz? Ô pai, eu não posso. Pronto, não vai. Ou eu estou há 5 anos desempregado, é difícil arrumar o emprego nessa determinada coisa, aí me arranjaram um emprego de pastorar criança. O que ele vai dizer? Estou precisando, mas eu não posso. Esse aí é um cara que está em recuperação. Ele diz: olha, evita pessoas, ambientes e situações. Pega o celular, no celular vai ter vídeo de pedofilia. Quando ele está na ativa, o que ele faz? Ele faz é procurar. E quando ele está na recuperação, ele diz: meu amigo, eu já vi casa assim. Olha, eu não posso mais usar celular. Já vi. O que é melhor? Ele diz: eu não quero. Não uso. Rapaz, todo mundo usa, mas eu não tenho. Conhece, rapaz, nem tem Pix. Ele não vai te dizer por que é isso. Não usa o celular. Não usa. Ou ontem mesmo eu vi. Porque tem os grupos, é importante, vocês podem ler esses livros, tem depoimentos, pode buscar Dependente de Amor e Sexo Anônimo, Comedores Compulsivos Anônimos, você pode participar, tem reunião online, tem livro, literatura, revista de depoimento. Aí o cara diz: ó minha filha, o meu celular é esse aqui, ó, o celular que não tem internet. Ele vai te dizer que é porque se ele tiver acesso, ele vai buscar pornografia? Não vai, mas ele sabe que ele está em recuperação e ele sabe que ele não pode ainda. Não tem. Aí fica: deixa de ser abestado, tu não usa Pix. Não, uso não. Não, gosto não. Isso que é por outra coisa, né? Não usa. Que bom, né não? Melhor do que ele achar que ele pode e enfrenta tudo. Isso não, eu não posso. É muito interessante, né? Só, sabe, não sei para vocês, mas só dá para praticar piedade, ver a piedade na vida da gente, quando a gente enxerga os defeitos que a gente mesmo tem. Enquanto a gente só acha que só o outro é errado, vai dar errado, porque é mentira. Olha, quanta gente às vezes eu vejo que diz assim: eu sou um pai exemplar, eu sou uma mãe. Mas sabe ela, se ela for honesta com ela e com Deus, o que é que se passa na cabeça dela em determinadas situações? Não precisa ela me dizer. Mas o problema é de tanto lidar enganando os outros, a pessoa começa a se auto-enganar. Mas Deus sabe. Deus sabe o que tem dentro do coração de cada um. Não sou eu que vou julgar o condenado. Está vendo como é a frase importante?
Deus ama o pecador. Isso quer dizer que Ele quer que todo mundo peque? Não, Ele ama o pecador porque Ele dá a dor para ensinar o pecador que aquele caminho é o caminho errado e que ele deve melhorar. Deus ama o pecador porque sabe que ele vai mudar, mas Deus odeia o pecado. Interessante, né? Mas se eu não me cuidar, rapidamente eu fico só preconceituoso. Quando eu vejo, só eu sou bom, só eu sou certo. Aí eu entro numa coisa chamada autopiedade. Por que as coisas acontecem comigo? Entende? Eu sou bom, pago minhas contas, mas não para por aí. Estou dizendo, dependendo de amor e sexo. Quem é que vai, se não for um caso muito estranho como esse que eu coloquei aqui, identificar que isso é um problema? Não vê. Não vê. Eu vi gente chorando, literalmente, cara bonito. Cara, ganhava milhares de reais. Ele disse: eu não tenho um tostão, chora nas unhas dele, é mais comida do que as minhas. Eu gasto todo com prostituição, o cara falou. Eu não consigo. Eu gasto o dinheiro todo e gasto o que vem no limite do cartão de crédito. Não consigo. Em desespero. Quem é que vê o negócio desse? São coisas que estão acontecendo, mas está vendo, é compartimentado. Todo o dinheiro que eu pego, eu emprego nisso. Já vi, depois eu li no depoimento, eu vi. Que você olha e diz assim, poxa, que a pessoa olha, bonito, trabalhador, nem bebe, olha, nem usa droga. O vício é outro. Na comida. Eu assisti outro dia, tem uma série, não sei se vocês já viram, né? Que o pessoal com 300, 400 quilos, 500, uma pessoa com 500 quilos, uma pessoa de 1,60 m, não consegue parar. E a maioria das comilanças são escondidas. Ele não come comilança na frente dos outros, não. Por isso que eu vou olhando. Sabe o que foi? Eu acho que foi ruim para mim isso aí? Nada. Comecei a ver essas coisas, por exemplo, como um comedor compulsivo. O cara olha, tu se acha um comedor compulsivo? Claro que eu não posso ver comida. Aí eu reduzi 13 quilos, tá mantido. Toda vez que eu vou falar lá no outro centro espírita, ali na casa de Miramês, eu passo em frente ao rodízio de pizza. E eu fui lá uma vez. Aliás, fui umas 3. Mas desde que eu comecei a falar no centro, que eu tava lá morrendo de vontade de voltar pro rodízio, foi baixar o preço, viu? O bicho me provoca, ele bota uma placa assim, ó, é bem onde eu entro. Eu entro ali depois acho que é em Bratel, sei lá, eu entro assim à direita, é bem na esquina o rodízio, uma faixa bem grandona. Baixou R$2, eu dizer logo. Pizza, eu adoro. Mas hoje eu reconheço que, abro para vocês aqui, eu sou um comedor compulsivo. Eu não posso. Porque se eu for lá, vai ser um arraso. Vai ser um arraso. Não, eu quero ir. Graças a Deus, hoje eu posso chegar lá e pagar aquele valor, entende? Mas isso pode ser a minha desgraça. Então eu entro e não vou. Eu passo e volto. Eu já aprendi isso nessas leituras. Procuro não andar com fome, procuro comer de 3 em 3 horas, procuro não andar com sede, porque a minha mente vai mentir, vai dizer que eu estou querendo aquela pizza, entendeu? Eu não quero. Eu vou fazer agora, já vou jantar agora lá pro caso de Miramês. Claro. Passo por lá, ó, nem tchuiu, eu olho assim. Mas se eu for,
Mas entende? Se eu achar que eu não tenho compulsões alcoólicas, de drogadição, de sexo, de amor, né, entre aspas, de apego, de comida, de descontrole emocional, de relacionamento, se eu não ficar prestando atenção nos meus limites, eu vou achar que eu sou o cara que fala aqui, porque eu sou o que, Marcos? Eu sou bom. Só que Jesus chegaram para ele dizer assim: bom mestre, o que ele respondeu, mestre? Bom é meu pai. Bom é Deus, bom é meu pai que está no céu. E às vezes a gente se vê nessa esparrela, dizendo por aí: eu sou bom, sou bom. Quantas vezes eu vejo gente dizendo assim: eu sou bom, bom. Esse que está dizendo que é bom, já já ele quer que todo bandido morra, se possível de uma forma bem sexta-feira 13, né? Bem massacre da Serra Elétrica. Porque esse cara, ele não tem piedade. Porque também esse cara não se ama, porque ele não se vê, ele não se relaciona com ele para ver que tem um bandido plantado dentro dele também, entende? Em outros evangelhos, eu falei aqui de um livro muito bom que era A Honesta Verdade sobre a Desonestidade. O cara fez estudos e estudos, vários testes, só com estudante de Harvard, estudante de medicina, mostrando que quando ele ia fazer teste assim, ele identificou que quando a pessoa ia fazer uma coisa que era errada, se ninguém visse, quando estivesse mais longe, a probabilidade é que fazia. E uma das coisas que você lê e fica triste, que você fica pensando. Caso agora, um exemplo aqui besta. A pessoa chega e tem que pagar, digamos, um determinado tributo. Pronto, vou dizer aqui. Se você edificar na sua casa, o IPTU aumenta, não é assim, né? Eles marcam, lá não tinha um terreno construído, aumenta. O certo não é pagar o imposto? Ou não? A pessoa edifica, mas se a prefeitura não vê, ela fica pagando do jeito que está, concorda ou não? Porque ela não quer pagar mais, mas ela não sabe que era o certo, mas não faz. É assim, ó, quem faz um cesto, faz um centro. A gente é cheio dessas, que o pessoal chama jeitinho brasileiro, mas a gente detesta o bandido, olha. Não convém aqui, mas se eu fosse destelhar toda a minha casa, gente, era complicado. Só que antes eu escondia mais minha casa, hoje eu tento mostrar, só que aqui não é o momento. É importante esses grupos, porque lá você pode destelhar a sua casa. Você chega lá e fala. A doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Mas que bom a gente poder saber que a gente não é bom e não está na categoria do que está satisfeito porque não é. Não sou bom, mas eu estou em recuperação. E o processo de recuperação é contínuo, a cada 24 horas. Eu vejo isso, eu percebo que a piedade começou a entrar na minha realidade. Em alguns momentos, porque tem recaída. Mas quando eu recaio, eu tento retomar, levantar e continuar vendo. Então, esse evangelho, para a gente encerrar, sobre piedade, eu acho que ele só cola se a gente, tá vendo de novo, não é egoísmo, não é egocentrismo, se a gente fizer a parte da gente de se relacionar com a gente, ver a gente como a gente e entender que o outro é como a gente. Esse caso da mulher que eu contei, né? Só o marido que não prestava, porque ele bebia e era mulherengo. Aí ela viu o quê? Que ela também tinha várias limitações. Descobriu a primeira de comedora compulsiva. Depois ela foi identificando as outras.
Aí aconteceu o quê? Que ela melhorou, perdeu 70 quilos e já tem 50 anos naquele jeito. Não fez bariátrica nem nada, mas é firme e forte em comedores compulsivos. Vai lá falar das ansiedades, dos problemas. Por isso que é anônimo, né? Anônimo quer dizer isso. O que você falar lá, fica lá. E como é que você fala aqui? Você não identifica. E você tem partilhas que as pessoas disponibilizam até na internet, nas revistas, para você ver. Para ver se outros se identificam. É mais essa a intenção, não é julgar. Não é quebrar o anonimato. Então, eu tenho me visto em muitas situações me identificando com o outro, e isso acaba gerando da identidade à piedade. Mas, para finalizar, é importante isso. Quando eu me identifico e quando eu digo que o bandido tem que passar pelo crivo de responder pelo que faz parte do processo educativo, não quer dizer que eu vou ficar tangendo toda hora. Eles falam muito isso, né? Por exemplo, os anônimos. É o fundo de poço que ensina, a pessoa tem que querer. Ela tem que querer. Então você fica ali como Jesus, aquela água disponível. Fala sobre aquilo se a pessoa der abertura. Mas quem vai escolher se vai mudar ou não é a própria pessoa, porque é uma escolha de uma vida inteira. Ela que tem que escolher. As pessoas recebem sugestões, elas não são arrastadas. É a mesma coisa, o que a gente está fazendo aqui é sugestionando. Você faz o que você quiser, mas sabendo, de tudo que você faz existe uma meritocracia. Você vai responder por isso. Faça certo que dá certo, faça errado que dá errado, e pronto. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Bom, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber